Olá, queridos, bom dia, graça e paz a você, membro de nossa igreja, e também a você que porventura tem acesso a essa produção nessa manhã com relação ao coronavírus. Nós vamos tratar desse tema para nos trazer informações precisas, informações mais sólidas, diante desse quadro que tem preocupado muito a vida de todos nós. Está comigo aqui com muita alegria, nós recebemos o Dr. Cleudson Neri Castro, é membro desta igreja, ele é presbítero em disponibilidade e também infectologista, portanto uma autoridade no assunto. Ele é ex-professor da UNB, aposentado, mas está atuando na docência da Universidade Católica. Dr. Cleudson, muito obrigado por sua presença, que Deus continue o abençoando, e nós nos sentimos honrados, porque nós sabemos que aquilo que o senhor vai nos trazer de informação, de fato vai acrescentar em muito, nos procedimentos que nós temos que tomar, e também com o intuito de nos conscientizar e nos tranquilizar diante desse quadro. Dr. Cleudson, primeiramente eu queria lhe perguntar quais são, na verdade, os aspectos gerais dessa realidade que nós estamos enfrentando em relação ao coronavírus. Bom dia a todos, bom dia pastor, bom dia igreja, bom dia irmãos. Bom, essa é uma doença que surgiu recentemente, que todos nós conhecemos pouco sobre ela. Doença que começou lá na China, no final do ano passado, acho que no dia 31 de dezembro, e daí para cá, então, essa doença tem incomodado bastante o mundo todo, Verdade. Começou na China com muita preocupação, com muita pânico, com muito medo, E essa doença, então, saltou então para os outros países, assim, de modo geral, em pouco tempo. Hoje em dia nós temos mais ou menos uns 40 países ou mais, em que já temos muitas pessoas infectadas com essa doença. Então, de tal maneira que é uma doença que, como a gente conhece pouco, a gente fica com muito medo, com muita preocupação, E é uma doença que tem matado muita gente. De um modo geral, a gente pode dizer o seguinte, que a doença é uma doença como se fosse um estado gripal, na maioria dos casos, uma gripe leve, mas em 15% das pessoas é uma doença que torna grave, principalmente para as pessoas mais idosas, para as pessoas mais velhas, especialmente as pessoas além de 80 anos, 60 anos para cima, principalmente a idade de 80 anos acima, Então, a mortalidade é alta nessa casa. Então, a gente tem que ter cuidado, principalmente com essas pessoas, Quer dizer, as medidas preventivas devem ser visando principalmente essas pessoas. Mas também, mesmo aqueles que, jovens, as crianças, principalmente os jovens, os adultos jovens, que têm a infecção, mas que não tem a doença ainda, tem uma diferença entre infecção e doença. Às vezes a pessoa tem infecção, mas não tem doença, não sente nada, mas ele está transmitindo para as outras pessoas. De tal maneira que essas pessoas que têm infecção são importantes, porque elas não estão doentes, não se consideram doentes, às vezes nem sabem que mas estão transmitindo para as outras pessoas. Nós temos que ter cuidado com essas pessoas. Essas pessoas têm que ter uma responsabilidade muito grande. A gente não pode ficar responsabilizando o governo por tudo. Tem a responsabilidade individual de cada membro, aqui no caso, cada membro da igreja, Cada membro, então, ter aquela responsabilidade pessoal de não passar a infecção para os outros. Daí a preocupação do pastor aqui e da cúpula da igreja em tomar essas medidas aqui, explicar alguma coisa a respeito dessa doença. Doutor Cleudson, o quadro atual, pelas informações que nós estamos recebendo, tanto das mídias, de uma forma geral, quanto também do próprio governo, das autoridades, quer sejam aqui do Distrito Federal, quer sejam em âmbito federal, inclusive, é que estamos ainda, me parece, no começo, pela sua compreensão, o que o senhor acha que, na realidade, nós estamos passando? Ainda há condição disso crescer muito mais? Como é? Isso é interessante, uma pergunta interessante. É o seguinte, a ideia dos especialistas, dos epidemiologistas, os que projetam a doença para frente, nós estamos apenas no começo.
do problema. Então, o que eu tenho lido, tenho ouvido dos especialistas, especialmente dos epidemiologistas, é que o pico dessa doença vai ser daqui 1 mês e meio. Opa. Então, o que é isso? Lá para o final de abril é que vai certamente o pico maior. O que nós estamos assistindo? Cada dia o número aumenta, o número de infectados, não quer dizer que são doentes. A gente não quer também trazer o pânico, né? A gente quer fazer a prevenção. Então, cada dia aumenta mais o número de pessoas infectadas. Quer dizer, se as pessoas estão infectadas, elas podem passar a doença para as outras pessoas, né? Então, o que nós queremos cortar justamente é isso. Vamos dizer assim, a preocupação do governo é de diminuir a infecção, é manter as pessoas mais afastadas umas das outras, porque se eu manter uma pessoa, se eu estou em frente a uma pessoa que está tossindo, que está espirrando, se eu manter uma distância de 1 metro, 2 metros, eu estou fazendo prevenção. Então, a preocupação do governo é atrasar um pouco esse pico. Em vez de 1.000 pessoas ir ao posto de saúde num dia, se for o caso, essas 1.000 pessoas ir no mês, né? Porque dilui o problema e a rede de saúde fica mais adaptada à quantidade de pessoas que se infectam por dia. É preciso ter essa noção mais em mente, né? Em vez de ter muita gente que se infecta em 2 dias, pode ser que tenhamos muita gente, mas se infectando no período de 2 meses, e diluindo o problema, facilitando, então, com que a rede pública possa nos assistir. Doutor, em termos práticos, assim, em relação à nossa igreja, à nossa comunidade de fé, quais seriam, assim, as orientações diretas, objetivas que o senhor nos traria, inclusive para que a gente possa, subsidiados nestas informações, também tomar algumas decisões, deliberar algo que seja bom para a nossa comunidade de fé e também, como sociedade, contribuir, porque nós precisamos prestar também este serviço à sociedade. Quais seriam, então, as suas orientações em relação a isso? Olha, eu acho que as orientações que já tem partido aqui do próprio pastor, da própria liderança da igreja, elas são suficientes. Eu estou vendo o seguinte, o que é que eu notei ontem, a experiência de ontem. As pessoas não deixaram de vir à igreja, veio mais gente, menos gente, mas as pessoas ficaram mais distantes umas das outras, quer dizer, fazendo prevenção, né? Fazendo prevenção, isso é a distância umas das outras, faz prevenção da doença. Outra coisa que eu acho importante é a gente tem de quebrar alguns hábitos que a gente tem. Não estamos de deixar de cumprimentar a pessoa pegando a mão. Olha, isso parece uma coisa, mas é uma coisa assim que, olha, mas a pessoa que eu estou acostumado todo dia a pegar na mão, então, olha, eu tenho de... Se a pessoa, por exemplo, se tiver algum constrangimento nesse sentido, então explicar, olha, por causa do coronavírus, nós estamos fazendo... Isso é uma coisa temporária, a gente tem de quebrar esse... Outra coisa, outra medida é o saudar uma pessoa com um beijo, né? Então, medida que você está aproximando uma pessoa de outra. Então, se tiver qualquer... E às vezes você está infectado e não sabe, pode transmitir. Então, são medidas assim simples como essa. Acho que no seio da igreja aqui, as pessoas vindo, como estão vindo, né? Não tão frequente como nos dias anteriores. Tá bom, as outras pessoas que não puderem vir, ou que desconfiam que estão infectadas e não vêm, isso é uma boa coisa, pode assistir aos trabalhos, ao culto, pela internet, como tem sido feito. E algumas comunidades de fé, inclusive, tomaram, né, como decisão, inclusive já para esse final de semana passado, né, não ter, de fato, os trabalhos presenciais. O senhor acha que em algum momento nós vamos ter que chegar a essa situação? Pode ser, mas eu tenho a impressão que não, que as pessoas estão receosas. Mas eu acho que deixar de vir a igreja completamente vazia, esse trabalho só pela internet, eu tenho a impressão que não. Se a gente vir, assim, mais ou menos controlado, como vimos ontem aqui, eu acho que não tem risco nenhum. Inclusive o seguinte, reuniões de 6, 8 pessoas saudáveis, né? Aqui nos cômodos da igreja, desde que a pessoa tenha saudável no ambiente que está ventilando, e se a pessoa está sadia, a pessoa que está participando está saudável, eu acho que não tem problema nenhum, na minha opinião, né? Não teria problema nenhum. Pequenas reuniões de pessoas saudáveis não teria problema nenhum.
Eu acho que deve evitar, uma coisa que deve evitar, por exemplo, terminou o trabalho, porque quando se termina os trabalhos da igreja, a gente fica geralmente conversando com um com o outro, batendo papo, etc. E a gente esquece mesmo das etiquetas. Terminou o trabalho, é a melhor pessoa ir logo para casa. Não ficar aqui batendo papo, porque é nessa hora que a gente aproxima mais. Verdade. O cafezinho, por exemplo, ali à noite, eu acho que devia ser evitado. Terminou o trabalho aqui, a gente, em vez de ficar batendo papo aqui, vai. Eu acho melhor. Né? Ou seja, doutor, se a gente mantiver, né, a disciplina de acordo com tudo que a gente está recebendo de informação, as boas práticas, né, de higiene, né, da própria etiqueta, a gente pode, obviamente, e vai contribuir muito, né, para a diminuição dessa disseminação do vírus. Né? E a questão também da consciência. Né? Ou seja, existem situações que são assintomáticas, mas há outras que você sabe que você está já com um resfriado, ou espirrando, ou tossindo. Então, essa consciência é boa que seja praticada para que a gente evite, né, essa possibilidade de disseminação. Né? Então, isso eu acho particularmente importante. Né? Eu acho que aquela coisa da responsabilidade individual de cada um. Né? Se eu acho que estou, às vezes eu estou nem tão seguro que estou infectado, mas se eu olha, é melhor não vir. Assista pela internet, tem recursos para a gente não perder os trabalhos da igreja, né? Tem a internet, então. Mas se eu estou sadio, se eu consciente estou sadio, então eu posso vir. Outra coisa que eu vi aqui na igreja ontem, eu vi pessoas sentadas juntas. Então, não tem problema. Se é um familiar, tem 3, 4 pessoas, não tem sentido, por exemplo, eu e minha esposa, não ficar 10, se estamos sadios, né? Porque em casa nós estamos convivendo juntos. Então, se na igreja vier uma família, a família está toda, então pode sentar junto, não tem problema. Se eu não conheço bem aquele irmão ali, eu fico um pouco afastado. Eu espero que todos os irmãos, vamos dizer assim, entendam a situação, porque nós estamos passando. Isso é uma coisa temporária, isso é uma coisa que vai passar. Vai Deus passar, quiser, se né? Deus quiser. Doutor, o senhor produziu também um texto muito interessante, aqui explicando, fazendo basicamente um histórico da doença e também com as suas medidas preventivas acerca desse coronavírus e que a gente precisa ter como prática, né? Nós vamos publicar esse texto, nós vamos então passar para toda a comunidade de fé, um texto mais explicativo, né? E que com certeza vai contribuir bastante para o nosso conhecimento, uma vez que parte, né, do especialista, da autoridade no assunto, infectologista, Dr. Cleudson Neri. Né, doutor, há algumas perguntas assim que tem, para mim particularmente como pastor, tem vindo bastante dos membros da igreja, né, e de outras pessoas também, né? Eu queria aproveitar, eu vou selecionar aqui uma pergunta, né, para que o senhor nos responda, por favor. Por exemplo, essa pergunta aqui de uma irmã nossa, né? Ela diz: eu tenho visto tanta notícia ruim ultimamente, e realmente a gente precisa nos preocupar e ficar em estado de alerta? O senhor já respondeu essa pergunta, né? O caso é real, o caso é verdadeiro, né? Não podemos assim minimizar, né, ou desconsiderar ou até ignorar a realidade que nós estamos passando em relação ao coronavírus, né? Então, é isso mesmo, doutor? Existe muito fake news, né? É verdade. Olha, mas eu acho que a gente deve preocupar. Eu acho que é o seguinte, quando a gente preocupa, a gente se cuida. Verdade. Quem está preocupado se cuida, tá certo? Deve preocupar, é uma realidade, tá certo? É uma realidade, já está aí, já chegou entre nós. Felizmente, aqui em Brasília, no Brasil de modo geral, não tem causado problema. Eu acho que não teve nenhuma morte ainda no Brasil, hein? Graças a Deus, hein? E vamos ver se a gente mantém isso durante esse período todo. Nós estamos aprendendo com os outros países, nós estamos aprendendo com a Itália, com a China, né? Nós estamos aprendendo com a experiência que eles tiveram lá, estão aproveitando o conhecimento deles lá. Então, é importante que a gente se preocupe e que a gente se cuide, tá certo? É uma doença real, que vai chegar, e isso vai ficar. Nós vamos ter essa doença aqui agora, daqui para frente. Grupos de risco. Sim.
principalmente os velhos, né? As pessoas mais idosas, acima de 60 anos, mas principalmente de 80 anos para cima, né? A mortalidade está sendo alta. Tem criança baixíssima, quase não existe. E em adultos é 15%, quer dizer, em cada 100 indivíduos idosos que adoecem, olha, 15 morrem. É uma experiência de outros países, né? É verdade o seguinte, que a doença, ela não é igual em todos os países. Tem países que têm a doença, mas não tem morte. Por exemplo, a Alemanha até pouco tempo tinha 2 mortes, pouca gente. É claro o seguinte, que a família que perdeu um ente querido, ela sente, é claro. Mas a doença de modo geral é uma doença branda, mas que nós devemos desprezar essa doença e devemos nos preocupar com ela. Quem não faz parte desse grupo de risco, independentemente disso, também precisa se cuidar, também precisa ficar preocupado. Preocupado, principalmente para a transmissão. Quem não é doente, quem não é idoso, mas está infectado, é importante. Mas veja bem, alguns casos também tem exceções, né? Por exemplo, lembra daquele médico chinês, o primeiro que denunciou, né? Que falou, que foi até repreendido pela China. Aquele médico, ele tinha 33 anos. 33 anos e ele morreu dessa doença. Por quê? Certamente a gente faz suposição, certamente ele, atendendo muita gente, ele recebeu uma carga de vírus muito grande. Ele atendeu muita gente, recebeu uma carga. Então a doença dele foi mais intensa. Era um jovem de 33 anos. Então não devemos desprezar, certo? Mas principalmente nos jovens, a doença é branda. A importância do jovem aqui infectado é principalmente na transmissão para outras pessoas. A cadeia de transmissão, que é uma cadeia que vai duplicando cada vez mais. É geométrica, né, a transmissão, vamos dizer assim, né? Essa doença é uma doença que transmite muito rápido, embora ela mate menos gente do que as outras gripes que nós tivemos, né, mais recentemente. Entendi. Apesar dos idosos, né, que é o maior grupo de risco, né, nós temos também, pelo que a gente tem ouvido, né, aqueles que compõem também um determinado grupo de riscos, que são aqueles que têm algumas doenças pré-existentes, né, que estão fazendo o tratamento, recém-operados, né? Como é que fica essa situação? Exato, esse grupo é importante, os imunossuprimidos, né? Os indivíduos que têm algumas doenças que eles sabem que têm, tá certo? Por exemplo, o indivíduo que é o diabético. Opa, meu caso. O indivíduo que é diabético, tem que ter muito cuidado, né? O indivíduo que é cardíaco, o indivíduo que tem problema pulmonar, tem enfisema pulmonar, que ele sabe que já tem, tá certo? O indivíduo que é renal, o indivíduo que está com câncer, tem tratamento para câncer, né? Então, esses indivíduos que já têm eles sabem, então eles devem evitar o ambiente, devem se proteger. Ficar em casa é a melhor coisa nessa hora para esses pacientes, certo? Então, esses grupos assim, eles têm de se proteger bastante. De uma forma geral, concluindo, o que é que o senhor tem a nos dizer, então, para a igreja de um modo geral? Olha, para a igreja de um modo geral tomar conhecimento da doença, não ficar também apavorado, né? Não precisa ter pânico, precisa ter cuidado. E aí precisa ter cuidado, então esse cuidado é importantíssimo para que a gente mantenha a tranquilidade, manter o ambiente, manter os trabalhos com responsabilidade. Tá certo. Com responsabilidade. Acho que era isso aí. E é isso que nós vamos fazer, né? O Conselho da Igreja está ligado, antenado em toda essa questão, né? E agora também subsidiado por suas informações precisas, claras, né? Seu argumento, né? De uma pessoa que conhece o assunto, sabe do que está falando, e nós vamos pedir a Deus que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, porque de fato é o Senhor quem cuida de nós, e nós, como povo de Deus, a gente precisa se alicerçar no Senhor e sabendo que Ele é bom e que Ele há de intervir poderosamente, né, nessa situação e trazer, né, a eliminação, o controle dessa doença que tem afetado e tem trazido muita preocupação aos brasileiros e também em todo o mundo. Doutor Cleutis, muito obrigado. Amém. Só uma palavrinha final, pode ser? Pode, claro. É o seguinte, essas medidas que a gente está repetindo aqui, né, estão reforçando as medidas que já existem, vamos dizer assim, né?
Mas, veja, de acordo com o avançar do problema, né, nós estamos prevendo que a coisa esse problema ele vai avançar aqui mais um pouco. Então, de acordo com o avançar da epidemia, nós vamos aprendendo coisas e a gente pode, então, até acrescentar alguma coisa a essas medidas que já estão sendo preconizadas hoje em dia, né? Tá certo. Tá certo? Tá certo. Então, Cleus, muito obrigado. E Deus abençoe. Às ordens, pastor. Certamente essa informação, né, que foram trazidas nessa manhã vai nos ajudar bastante, né? Muito obrigado aí por sua presença, por sua participação, por sua disponibilidade e essa sempre vontade e desejo de contribuir, não é, com a sua experiência, não é, no seio da igreja e para a comunidade de uma forma geral. Tá? Que Deus o abençoe profundamente, doutor. Às ordens, pastor. Tá? A gente não vai nem cumprimentar aqui. Tem que dar esse exemplo, né? Obrigado, gente. Que Deus abençoe vocês.